E você que é motorista e viaja pela região já deve ter passado pela rodovia Fausto Santo Amaro, a SP-250, entre Capão Bonito e a cidade de São Miguel Arcanjo. Quem entra na rodovia logo percebe que pode ser difícil terminar a viagem. São cerca de 50 quilômetros de um trecho só de terra e com muitos buracos. Os produtores rurais reclamam que para escoar a produção acabam gastando muito. Em alguns casos, para evitar riscos, eles preferem pegar um caminho mais longo e pagar pedágio. Motorista cuidadoso com o veículo, quando escuta esse barulho, se incomoda demais porque sabe que pode ter problema com a parte de baixo do carro. Só que isso virou rotina para quem tem que passar pelos 50 quilômetros de terra da SP-250, a rodovia vicinal Fausto Santo Amaro. Nestas idas e vindas, o Ismael rachou o para-choque e o prejuízo do carro ainda é mais barato se comparado às vans que ele usa para fazer o transporte particular de passageiros. Tem as vans que andam na cidade, na estrada aqui, né, transportando passageiro, dá muita manutenção, né? É mais caro que de carro? Sem dúvida, além de as peças serem bastante caras, a mão de obra é cara e não tem mão de obra especializada na cidade. Por causa da situação precária do trecho que liga Capão Bonito a São Miguel Arcanjo, entre os bairros Turvo dos Almeidas, Tomés e São Paulinho, os moradores dizem que os ônibus não fazem mais essa linha. Não precisava ser pista, basta que mantenha arrumado, né? Coisa que não acontece. Não acontece. Antigamente nós tínhamos ônibus aqui 2 vezes por dia. Hoje não tem. Não tem nada. A dona Aparecida conta ainda que para vender os legumes que cultiva em estufa, tem que aceitar o preço mais baixo pela dificuldade dos motoristas em escoar a produção pela estrada. E é uma vantagem morar ao lado de uma rodovia para distribuir a produção, mas não nessas condições. Na verdade eu moro do lado da rodovia, só que eu planto para cá, né? Então eu tenho que levar até na minha casa lá, né? Então é complicado, aqui tá difícil de rodar, não tem condição, não tem como andar, é muito ruim. Isso que o tempo tá seco, né? Se estiver chovendo, sem possibilidade de rodar, né? Tem que ficar parado. E é com toda a razão que os moradores reclamam da situação e do abandono dessa estrada. Esse buraco aqui é um exemplo disso. Pela falta de manutenção, ele foi crescendo e tomou essa proporção aqui. Já está bem longo, praticamente uma cratera. E passar de carro por aqui, nem pensar. São aproximadamente 20 metros de um desnível que ficou perigoso. Como está bem no meio da pista, ainda dá para passar pelos lados, ao menos por enquanto. Em abril desse ano, as prefeituras de Capão Bonito e São Miguel Arcanjo notificaram o DER, o Departamento de Estradas de Rodagem, responsável pela vicinal, para que melhorasse os pontos mais críticos. O DER disse que iria fazer reparos e obras de nivelamento, mas o pouco que foi feito não adiantou, segundo os moradores. Iniciaram as obras até uma altura, mas muito mal feita, assim, cortando bem por cima, deixando a enxurrada pelo meio da estrada, e até uma altura e pararam porque falaram pra gente que tinha quebrado a máquina. Só que nisso já faz 1 mês e meio, diz que consertaram a máquina, daí a desculpa deles era que o tempo estava chuvoso e não poderia mexer com a estrada de novo. Só que já faz 15 dias a mais já que o tempo afirmou e nada está sendo feito, continua a mesma coisa. Em alguns casos, é melhor pegar um caminho maior e até pagar pedágio do que se arriscar indo por aqui. Até que muitos vizinhos da gente, companheiros, acabam, né, deixando a produção, outros indo embora daqui, porque falam que não tem como. Eu, por exemplo, ontem nasceu um filho meu, né, aqui também está a minha menina, a dificuldade de ir com a mulher para o pronto-socorro. Aqui dá 23 quilômetros essa estrada, para a gente ir para Capão Bonito. Ontem, por exemplo, eu tive que fazer um percurso de 40 quilômetros ainda pagando pedágio. Porque um dia que eu experimentei ir com ela por aqui, não teve como, diante de tanto buraco, tanto soco, pensei que a criança ia nascer. Então tudo isso causa revolta. A gente olhando as imagens aí, você pode até pensar em casa, mas é um buraco pequeno ou só um trecho da estrada, mas coloca no lugar desses moradores, dos produtores rurais que estão por lá, dificuldade que não é. Se fosse aí na frente da sua casa, com certeza estaria atrapalhando bastante também, então não é uma situação simples para o pessoal lá não. Nós entramos em contato com o DR, o Departamento de Estradas de Rodagem, que informou que começou a fazer estudos de mapeamento de estradas estaduais de terra para que sejam planejadas obras de pavimentação, incluída a rodovia mostrada aí na reportagem, dos quilômetros
quilômetros 192 até o 225, entre Capão Bonito e também São Miguel Arcanjo. Segundo o DER, o trecho de terra nessa estrada é de 23 quilômetros. Equipes vão avaliar a situação e adotar ações dentro das possibilidades orçamentárias. Depois desse levantamento, o DER deve anunciar qual é o cronograma de obras. Quanto aos serviços de conservação, o DER afirma que fez a manutenção e conservação com um nivelamento da pista de terra da SP-250 entre abril e maio. E a partir da próxima semana, as equipes vão fazer mais um trabalho de manutenção em toda a extensão da rodovia.